Boa noite, gente. Saúde. Estou aqui para falar um pouquinho sobre as diferenças entre os naturais, orgânicos e biodinâmicos, que são três categorias que muita gente às vezes confunde. O que a gente primeiro tem que entender é que, na verdade, essas categorias não existem propriamente ditas. Existem muitas classificações que não são 100% classificações. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, os naturais, não existe uma classificação oficial para que seja vinho natural. Claro que cada país tem a sua regulamentação, o seu órgão ou a sua associação representante dos vinhos naturais, mas não é uma classificação ainda muito clara quando você fala de vários países ou do mundo todo. Então, assim, eu só vou dar um geral do que seja mais ou menos os orgânicos, os bio e os naturais. Todos esses vinhos, a primeira coisa que é muito importante é que são vinhos muito preocupados com a saúde do vinhedo e também, óbvio, com a saúde do ser humano. Porque se você tem uma uva saudável e um vinho saudável, isso significa que você está ingerindo menos coisa maléfica, né, como por exemplo agrotóxicos, pesticidas, conservantes, e também tem uma terra, um meio ambiente mais saudável. Essa é a grande ideia de todos esses produtores. Então, preservar o meio ambiente e também preservar a saúde de quem bebe. Eu, por exemplo, que sou super bebedora, né, que estou sempre com a minha tacinha na mão, eu tive alguns anos essa escolha, né, de poder trilhar o caminho dos naturais, dos orgânicos ou dos bios por experiência própria, porque para mim, na minha saúde, eu senti muita diferença. Quando você tem um produto industrial e um produto com um viés mais natural, o teu corpo, óbvio, que vai preferir alguma coisa que tenha menos química. Eu acho que isso é um pouco óbvio, né? Na alimentação a gente já tem muita coisa escrita, muito estudo, muito marketing em cima de uma alimentação natural, de exercício físico, de não comer agrotóxico, de comer coisa orgânica. Só que, infelizmente, nos vinhos isso ainda é um pouco obscuro. As pessoas ainda não sabem diferenciar muito bem a questão do vinho orgânico, natural, a biodinâmico e linkar, por exemplo, com a alimentação, que é a mesma coisa. Se você ingere, você está se alimentando. Então a bebida também é um alimento. E o vinho nada mais é do que um alimento, principalmente para quem bebe todo dia, né? Então se preocupar com o que você coloca para dentro do seu corpo, na minha opinião, é muito importante. Vamos começar com os orgânicos, que acho que é o mais fácil de entender. Os orgânicos são nada mais do que vinhos normais que a gente está habituado a conhecer, só que sem nenhuma intervenção química. Quando a gente fala químico, na verdade é um químico industrial, né? Porque a gente sempre pode falar, poxa, mas tudo é química, né? Qualquer reação, até do corpo, da natureza, tudo é químico, mas industrial não. Então, todas as intervenções no vinhedo, seja de controle de praga, seja na hora da enologia, são todas feitas por um controle orgânico. Existem selos para isso, certificando os vinhos orgânicos, que fazem com que eles sejam certificados. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo brasileiro, que é um vinho certificado orgânico. Esse aqui são dos vinhedos De Luca, lá de Farroupilha. E eles têm os vinhedos orgânicos, certificados orgânicos, então eles não usam nada de agrotóxico, de pesticida, nada que seja químico. E na hora da viticultura também não, eles seguem todos os preceitos orgânicos, que é inclusive esse aqui que a gente está bebendo hoje. Além disso, a gente tem os biodinâmicos, que é um mundo totalmente à parte. Se alguém conhece um pouco de antroposofia, vai ficar um pouco mais fácil de entender, porque a biodinamia nada mais é do que a antroposofia aplicada à agricultura. E, mais especificamente nos vinhos biodinâmicos, a antroposofia aplicada à agricultura de uva, que é a viticultura. Então, existe uma cartilha muito grande, muito específica do que fazer e do que não fazer de acordo com os preceitos antroposóficos. Essa é a biodinâmica. No cerne, no âmago da questão do biodinamismo, está em você preservar aquele ser, que na verdade, por exemplo, nesse caso é a parreira,
como um ser extremamente equilibrado. Para o preceito biodinâmico, o equilíbrio está no ser mais natural possível. Então, se você consegue que a parreira esteja no seu estado mais natural, essa vai ser a situação ideal para que se produza uma uva saudável e um vinho equilibrado. Então, claro, quem tiver interesse, até muito interessante, por exemplo, procurar as obras do Nicolas Joly, que é o papa da biodinâmica, né, no mundo. Ele é francês, mas é conhecido mundialmente, para conhecer um pouco assim dos compostos, o que eles fazem. Muita gente acha que tem um pouco de mística envolvida, mas na verdade não. É totalmente conhecimento ancestral que a gente não tem mais. É mais ou menos como comparar a sua avó que faz um chá para o seu resfriado e você se cura, né? Mais ou menos assim. São conhecimentos ancestrais que a gente esqueceu há muito tempo, só que esse pessoal ainda preserva. Eu, pessoalmente, acho isso muito interessante. Tirando esses dois casos, a gente tem o que eu acho que são os mais radicais e a galera mais interessante de conhecer, porque são totalmente fora da curva, que são os naturais. Dentro dos naturais, para vocês terem uma ideia, esse pessoal é tão radical a ponto de não querer uma classificação. Então é muito difícil um produtor falar, olha, eu sou vinho natural, porque ele simplesmente acha que ele está fazendo o que ele deve fazer, né? Não existe uma classificação oficial para isso. Eles acham que vinho tem que ser dessa maneira, então não existe classificação. Vinho é vinho e ponto final. Os naturais geralmente se caracterizam, assim como os biodinâmicos e os orgânicos, pela levedura selvagem, né? Então o fermento, a levedura que faz o mosto virar vinho é selvagem, ele está presente na uva. Para quem não sabe, ele está presente na casca da uva, né? Então é esse fermento que vai fazer com que o vinho vire vinho, né? Que o suco vire vinho. Levedura selvagem 100%, zero ou mínima interferência no vinhedo. Então assim, o ser humano tem uma parte muito pequena na produção do vinho. Então a interferência no vinhedo é quase zero. Você planta e o que a natureza te der, você tem que aceitar. Em terceiro lugar, zero ou o mínimo de conservante possível. Hoje o que se utiliza muito no vinho é principalmente o SO2, né, o sulfito, o famoso sulfito. Você pode utilizar de diversas maneiras, tanto em sal como em gás, depende muito do tipo de aplicação. Geralmente os naturais vão utilizar 0 ou, no máximo, 36 miligramas por litro. Isso é um parâmetro estipulado principalmente pela França, pela Associação de Vinhos Naturais da França. Lá, por exemplo, eles têm uma discussão tão grande em cima disso que já se partiu ao meio. Existem os vinhos sem sulfito, os totalmente sem sulfito, são os SANS, né, SAINS, que é outra associação, e os vinhos naturais, que permitem alguma aplicação de sulfito no final, mas levedura selvagem e mínima intervenção no vinhedo. Os biodinâmicos, claro que é tudo levedura natural, mínima intervenção no vinhedo, seguindo a cartilha antroposófica, né, do biodinamismo, e eles permitem mais ou menos uns 90 miligramas por litro de sulfito. Já os orgânicos, eles são um pouquinho mais extensos nessa parte, eles permitem um pouco mais de intervenção no vinhedo, desde que sejam com compostos orgânicos, né, que você não utilize nada industrial, e mais ou menos de 110 a 130, 140, se for branco, por exemplo, de adição de sulfito a cada litro, né, miligramas por litro. A gente tem, claro, algumas aberrações, por exemplo, de vinho convencional, quando eu falo essas cifras, de pessoas que utilizam 200, 300, 400 miligramas por litro de conservante no vinho. Óbvio que isso vai dar alguma repercussão no organismo. Da mesma maneira que agrotóxico em excesso vai dar repercussão no organismo, ou qualquer coisa que você coloque em algum alimento que você vai ingerir, também vai dar repercussão. Então é óbvio que a gente não tem que ser radical a ponto de tentar eliminar qualquer intervenção no vinhedo,
se você é um consumidor habitual ou um consumidor normal, né, que não está levantando bandeira de alguma coisa, como por exemplo a gente. Mas eu sempre falo para todo mundo que a primeira coisa é pesquisar. Vai saber o que essa pessoa está fazendo, tem interesse em saber, por exemplo, o que os vinhos convencionais fazem, como que é o processo industrial do vinho, porque muitas pessoas acham, até hoje, que o vinho é você pegar a uva, amassar e deixar fermentando. As pessoas ainda acham que o vinho da prateleira de supermercado ou o vinho que ela compra pela internet, que todos os vinhos são feitos dessa maneira. E não tem a mínima ideia dos processos industriais e de todas as coisas que se acrescentam ao vinho para se fazer o vinho que a gente tem o hábito de tomar hoje. Então, esse é sempre meu discurso. Eu acho que assim, todo mundo tem um gosto, todo mundo tem uma preferência. Eu, por exemplo, me formei primeiro em nutrição, então eu sempre tive essa preocupação muito grande do que eu estou ingerindo, né, da qualidade das coisas que eu estou ingerindo, mas eu acho que é experiência própria. Então, assim, fica meu convite para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, vai pesquisar. Pesquisa como é feito o vinho convencional, pesquisa um pouquinho mais sobre o que é orgânico, biodinâmico, o que é vinho natural e tire suas próprias conclusões. Eu tenho certeza que quando você for beber, teu corpo vai falar com você. Saúde!